Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Me falaram que eu tenho que. Me falaram que eu tenho que apresentar esse tema. Nossa. Não sei não, acho que não vai rolar não, mano. Desculpa aí, pessoal. Não dá não, velho. Acho que dá pra apresentar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Kenji. Tá? Eu trabalho aqui na Bluesoft. Mas vamos encarar, vai. Vamos falar sobre a ciência do medo. Né? Bom, antes de começar a falar sobre o tema, o conceito básico dele. O que seria o medo? Né? Eu peguei de duas fontes, né, que um fala que é o estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaças reais, hipotéticos e imaginários. Sei lá, alguém está assistindo um filme, alguém viu alguma coisa que, tipo, sente aquele vontade de se afastar, sabe? São esses tipos de coisa. Ou tem um segundo conceito, que é o sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação, um objeto. Isso pode ser um serviço. Você está executando tal tarefa, mas às vezes você não termina porque você pode ter receio de que não vai dar certo. Pode ser uma espécie de medo também. Né? E eu coloquei algumas palavras que são relacionadas ao medo. Como falei, na palavra receio, né? Esse receio pode te levar a você ser omisso também. Sei lá, digamos que alguém que está apresentando alguma reunião, joga um monte de pontos e você tem alguma ideia legal, mas tem medo de não querer falar por, sei lá, por sofrer alguma crítica, por você falar, não, putz, essa ideia deu errado. Né? Fobia, né? São as coisas normais. Por exemplo, conheço um cara que tem medo de elevador, né? Né? Então, não, tem gente que tem medo de altura e outros tipos de fobias. Tem a insegurança, né? Foi mais ou menos aqui esse teatrinho que eu fiz agora aqui no começo, né? Falei, nossa, eu vou ter que apresentar esse tema. Nossa, mas beleza, né? E essa é uma das palavras relacionadas. Eu coloquei também a palavra cuidado, que é diferente de receio e omissão. A pessoa vai fazer tal coisa, mas ainda assim toma todas aquelas medidas possíveis para garantir que não vai dar problema. Uma pessoa mais segura não teria, jamais passar na cabeça ter esse tipo de coisa, mas uma pessoa cuidadosa tem. E eu deixo um etc porque eu encontrei umas 300 mil palavras na internet. E reações automáticas ao medo. Por exemplo, eu estou falando comigo com falta de ar, sabe? Tipo, fico tentando pegar ar toda hora para conseguir falar. Dependendo de alguma situação de medo, se você tiver mesmo, alguém te chamar seu nome, você vai ter um batimento cardíaco acelerado. Arritmia, no caso, né? Você vai ter a parte vai ficar suando, principalmente as mãos, né? Vai ficar bem mais alerta, porque, digamos que você naquela reunião, fala um monte de coisa, você fica com sono. Aí alguém te chama o seu nome. Opa! É comigo. Né? E, no caso da ansiedade também, né? Isso é uma coisa muito forte. Sei lá, eu associo a ansiedade, por exemplo, em uma viagem mesmo. Sabe? Você pergunta, puta, será que vai dar tudo certo? Será que não vou me atrasar? Putz, minha viagem é amanhã. Né? Será que não vai dar nada errado? Essa também é uma reação automática. E agora que eu separei os chamados níveis do medo.
Lembrando que eu falei, não oficiais, porque tudo na internet é mais ou menos uma questão de opinião pessoal. Por isso que eu falei, é apenas uma separação por Rodrigo Kendi. E aí eu coloquei os níveis mais comuns, que é o medo de infância. Eu acredito que alguém já tenha falado do velho saco, o pai se dá conta, sabe? Porque quando você estava na escola, você aí ficava com medo, falando que aquele palhaço vai te levar. Filmes de terror. Filmes de terror, normal. Sei lá, alguém vai lá assistir Jogos Mortais, Bruxa de Blair, O Chamado. Vê aquela cena, ai meu Deus do céu! E fica desesperado. Tem gente que tem medo de cantar ou dançar porque acha que vai cantar errado. Tem gente que acha que vai dançar, vai sofrer alvo de zoeira. Eu não quero sofrer alvo de zoeira. Inclusive aqui na Ubisoft tem um japonês que dança uma música do Psy aí, sabe? Eu não sei quem é ele, mas eu descobri, vou dar um abraço nele porque ele é muito corajoso. Tem gente que tem medo de insetos, não gosta de ver uma joaninha, não gosta de ver barata, né? E isso aqui é uma coisa mais séria, né? Mas que com certeza tem, perder de alguém que gosta, um pai, a mãe, tio, tia, avô, um amigo de infância, sabe? E entre outros tipos de níveis comuns. Tem um nível avançado, né? Que eu peguei alguns aqui que tem esse negócio, né? Principalmente se você estuda numa faculdade paga, porque... putz, eu catei DP e não passei da DP. Eu peguei uma matéria e fiquei com DP, vou ter que fazer um ano por causa disso aí. Eu peguei umas 40 DPs, não sei. Aí vai ter que fazer de novo. Então a pessoa fica com aquela preocupação de não repetir de ano na faculdade. Descobrir algum segredo seu, tá? Esse aí é uma coisa muito comum também, né? Não sei, eu não vou falar nenhum segredo específico, mas tem. Então, com certeza tem. Lógico. Falando em público, né? Tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que, sei lá, consegue visitar, mas fica olhando para baixo, né? Que não consegue tem aquela dificuldade de olhar as pessoas de rosto assim de frente, né? De se atrasar, tem muitos compromissos importantes, tem alguma coisa que pode ser crucial na sua vida, e a pessoa fica com aquele desejo de não vou me atrasar. E o medo também de errar. Tem gente que gosta de querer ser perfeccionista o máximo possível, e, nossa senhora, aí eu falo assim, não vou errar nunca. Não. Eu acho que não deveria ter medo de errar, né? Entre outros. E por último, o nível que eu chamo de meu... Ai, minha Nossa Senhora, velho. Ai, meu pai do céu. Meu pai pode isso. Uma delas, o cara vai levantar, vai chegar na sua frente e vai falar isso. Precisamos conversar. E vai te chamar e ir para o seu lugar. Meu, você fica totalmente com aquelas reações, fica acelerado. Meu Deus, o que ele quer falar pra mim, né? Eu peguei só 3, tá? O segundo eu falei de insetos, né? Eu falei um dos insetos específico, barata. Todo mundo gosta de tentar pegar barata. Mas quando ela voa... Você corajoso até parar, você sai correndo. E o terceiro, desculpa mulheres, mas esse aqui é mais pros homens, tá? Mas tem. A terceira em uma discussão, né? Os casais namorados, de repente o homem fala isso. Meu, eu disse que eu estava certo. E se o homem realmente estava certo, a mulher fala com ok, meu. Responde só os simples. Ok. Meu, é o maior medo que eu já passei na minha vida. Sem brincadeira. Esse ok é que eu fiquei com medo. Eu falei, puta, eu vou apanhar. Mas eu peguei assim, tinha mais, mas eu peguei esses 3 aqui porque eu achei que seria mais legal de mostrar. E enfim, medo tem cura? Quem sabe? Tem gente que, por causa do medo, gera trauma. Então, vai saber se a pessoa vai ter coragem algum dia encarar o medo. Vai saber, né? Porque tem gente que apela para psicólogo, psiquiatra ou psicólogo?
Perdão, psicólogo mesmo, né? Sei lá, recorre pra melhor amigo, não sei, o que que eu faço, né? Mas não digo que é bom. Se a pessoa conseguir conviver com medo, eu não vou me intrometer. Mas se a pessoa vê que está necessitando de ajuda, vai atrás, né? E propositalmente, na verdade, eu não coloquei nenhuma imagem para ver se durante, né, a apresentação, alguém lembrava de algum medo na mente, algum medo que sofreu, sei lá, na infância, na adolescência, até mesmo agora na fase adulta, né? E tanto é que eu coloquei sempre a palavra medo em vermelho, bem destacado, para falar que se a pessoa conseguia frisar esse medo, né? Ou até o maior medo da pessoa. E é isso, né? Acho que deu tempo de terminar, né? Bom, deixa eu ir embora logo que o medo voltou, cara. Desculpa, tchau.